Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. E desejo do fundo do meu coração. Estamos retornando para darmos continuidade ao 4º módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão, com o tema principal, Desertos. Lugar seco é considerado de difícil habitação devido à produção de pouca água, clima e vegetação. O deserto é um lugar complicado de estar, mas de vez em quando é inevitável passar por ele. Na Bíblia encontramos desertos. Neste propósito de 5 dias, sendo hoje o 2º, vamos falar sobre alguns deles e como eles podem nos ajudar a vencer os momentos áridos da nossa vida. Antes de continuarmos, vamos agradecer ao Senhor pelos 6 versículos que está nos concedendo no dia de hoje. Vale ressaltar que toda a palavra é ministrada por Deus. Apenas somos um canal para divulgação. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai, agradecendo pelos 6 versículos. É importante salientar que esta obra não é do Márcio, mas sim sua, Pai. Somos apenas canal de bênçãos para as vidas daqueles que estão em naufrágio, pela dor, ressentimento, pela perda, pelo divórcio, pela falta de emprego, pela fome. Em nome de Jesus, creio que hoje a palavra será semeada e colheremos grandes frutos para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã. Primeiro tema, falamos sobre José. E o que me chamou, assim, no ponto de vista bíblico, mas o que tocou muito meu coração foi que, diante de todas as angústias que José viveu, perseguições, ameaças, o Senhor estava com ele. E hoje, no 2º dia, vamos falar de Moisés. Moisés passou grande parte da sua vida no deserto, liderando o povo de Israel. Ele foi paciente e um líder exemplar. Seu deserto foi árido e tremendamente esgotante. Moisés passou por diversos momentos difíceis enquanto liderava o povo. Ele vivenciou decepções com o povo que liderava e desobedeceu a Deus quando feriu a rocha. No final das contas, nem na terra prometida ele entrou depois de 40 anos. Mas Moisés também vivenciou maravilhas no deserto. Ele foi chamado pelo Senhor naquela sarça. Foi protegido pela coluna de nuvem e depois aquecido e guiado pela coluna de fogo de noite. Assistiu o mar vermelho se abrir, provou do maná, viu a água amarga de Mara se transformar, melhor dizendo, se tornar doce. Foi o transmissor dos 10 mandamentos e das ordens do tabernáculo. Muitas outras coisas Moisés viveu, mas o principal e mais importante foi que ele conversou com Deus e teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Podemos ser cristãos exemplares, fazermos aquilo que Deus manda e mesmo assim irmos para o deserto. E os desertos mais difíceis de compreender são os desenhados pelos planos de Deus para nós. Na verdade, o deserto de um verdadeiro cristão nunca é por acaso. Saiba disso. E ter esta convicção pode nos ajudar a passar por ele. Deus usou Moisés. Ele pessoalmente chamou e conversou com Moisés. Deus tinha um plano para a vida dele. Quem somos nós para julgar os métodos do Criador?
No deserto aprendemos e amadurecemos. Mesmo que o deserto seja muito desgastante, ele se torna necessário. E saber que Deus não perdeu o controle da nossa vida deixa o deserto ainda mais interessante. No meio do deserto, lembre-se sempre de consultar o Senhor. Não se esqueça que, mesmo em meio a momentos difíceis, é possível vivenciar maravilhas, vitórias e milagres. Quando tudo parecer perdido, lembre-se que você viu o mar se abrir e a muralha de fogo lhe aquecer. Vai ficar tudo bem. Meu irmão, minha irmã, achar que os grandes heróis da fé tiveram vida fáceis é uma tremenda mentira. Olha que eu me permito a pensar que o quão difícil seria se fôssemos nós naquele período, vivendo ali os grandes acontecimentos, as miraculosas obras do Senhor. Ali é provado que eles não duvidaram, não titubearam de Deus, pelo contrário, eles foram até o fim. E neste primeiro versículo em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 12, a palavra diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Farezeu, do Aveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Aleluia. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus. Olha, se não fosse a fé que eu tenho no meu Deus vivo, que história tremenda. Poderíamos dizer que ela foi escrita através de um pensamento qualquer. Mas não. Ela, profundamente ela, é a inspiração do nosso Deus, de forma viva, íntegra e soberana. Dentro deste primeiro contexto que nós estamos
compreendendo os desertos da vida, porque você vai falar assim, irmão, isso aí está parecendo um curso, né? Porque você lê os versículos e comenta os versículos. Olha, você está no deserto. Eles passaram pelo deserto. O Senhor os instruiu e eles os ouviram. Permitiram que as instruções do Senhor fossem executadas. E nós duvidamos. Que diferença tem entre Moisés, estou falando hoje do segundo dia, do primeiro dia, José? Eles acreditaram no Deus, eles criam. E qual é a nossa diferença nos dias atuais? Nós duvidamos, nós não acreditamos. A gente só acredita naquilo que de verdade nós vemos. Se uma tal igreja gravar um vídeo dizendo que foi lançado 50 pétalas no mar e todo mundo ficou curado, vai todo mundo para lá. As pessoas não querem ter o trabalho de ler, meditar, anotar. Olha, tem uma irmã que estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil por conta da pandemia. Ela estava num grau de ansiedade à flor da pele. Ela estava quase apelando para as medicações, para a orientação de um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, para poder aliviar a sua tensão. E através de um propósito que nós fizemos ano passado, ela está se dedicando. Ela está feliz, ela se sente bem, porque ela acredita naquilo que está sendo pregado. Porque não é nada diferente, é o que está na Bíblia. O que nós estamos fazendo é transformando isso em uma grande batalha. É para te instruir como passar pelo deserto sem morrer. Eu destaquei alguns versículos aqui para o dia de hoje. O anjo do Senhor está lá no versículo 2. Se você está com a Bíblia aberta, fica mais fácil. O anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Olha só, hein? O anjo aqui é o próprio Senhor. Deus também apareceu a Abraão como o anjo do Senhor. O outro ponto aqui importante que eu destaco é a Terra Santa. Preste atenção. A revelação inicial de Deus a Moisés foi a da sua santidade. Santidade significa separação do pecado e de todo o mal, e dedicação a Deus. Moisés, como servo de Deus, tinha que lembrar-se constantemente do fato que o Deus a quem ele servia era santo. Tão santo que, se um ser humano o contemplasse de fato, morreria com certeza. A revelação inicial de Deus a Abraão foi a do seu grande poder, aqui a Moisés. Ele revelou a sua santidade. Nisto, temos o princípio da revelação progressiva de Deus. Perceberam que, através do anjo, era o próprio Deus. Agora, vocês compreenderam aqui um ponto principal do que eu disse sobre o anjo do Senhor, mas eu destaquei o seguinte: santidade significa separação do pecado e de todo o mal, e dedicação a Deus. Olha, se você está numa grande batalha, se você está numa grande batalha e ainda quer se dividir com o mundo, você não vence. Você não vence. Mais à frente, no versículo 7, também eu peguei aqui 2 pontos importantes. Tenho visto a aflição do meu povo. Deus é soberano. Deus é onisciente, onipresente. Deus tem todas as qualificações possíveis e que vai além do nosso alcance e entendimento. Ele sabe do seu sofrimento. Ele conhece a sua dor. Ele ouve o gemido.
E diz assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo no Egito, Ele também conhece as aflições de todos os seus outros servos. Deus não se limitou ali. Deus continua a nos ouvir. Olha que novidade, hein? Desculpa. Mas para muitos é uma novidade. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões, os santos precisam clamar a Deus para que Ele intervenha com misericórdia em seu favor. Quer nossa opressão provenha das circunstâncias, das pessoas, de Satanás, do pecado ou do mundo. O consolo, graça e ajuda de Deus são permanentes suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. No tempo certo, Deus nos livrará. Você viu ali, quando falamos sobre separação e agora Deus, ele afirma, testifica que ouve os nossos gemidos? Um outro ponto importante aqui, leite e mel. No versículo 8, esta é uma expressão proverbial, significando fartura da terra. Essa sua tempestade, melhor dizendo, este seu deserto, tem um grande galardão na frente, porque nada nesta vida é por acaso. O mel incluía mel de uva ou de tâmara, bem como o mel de abelha. O suco dessas frutas era engrossado mediante fervura até formar um xarope espesso. Só para você compreender a mensagem. E por fim, não muito obstante, no versículo 12, a palavra que estamos ouvindo desde ontem: eu serei contigo. Eu sou o que sou. O Senhor deu a si mesmo um nome pessoal. Eu sou o que sou, de onde deriva do hebraico Yavé. Uma expressão hebraica que expressa ação. Olha, eu estou falando com vocês e estou completamente arrepiado, porque eu sinto fortemente a presença de Deus conduzindo a nossa reflexão. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, a palavra diz: o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Olha, Deus colocou as colunas de nuvem de fogo como evidência da sua presença, do seu amor e do seu cuidado por Israel. A presença de nuvem de fogo permaneceu entre eles até chegarem à terra prometida, 40 anos mais tarde. Irmão, vou levar 40 anos para ser curado. Não. Você não vai levar 40 anos. Até porque Jesus está conosco. Mas você não pode, como diz aqui no Rio, a gíria, vacilar. Você não pode nem chegar a 40 anos e nem completar o seu ciclo de vida. Você precisa se entregar a Deus. 2 pontos importantes nesta noite, neste dia, nesta tarde ou nesta manhã. Não sei o horário que você está ouvindo ou estará ouvindo. O Senhor está com Moisés. Eu estou contigo. Vou voltar
aqui a Bíblia, eu quero falar aqui de verdade as palavras de Deus. Não vou fugir disso e não vou colocar outras palavras porque é pecado. Mas a palavra diz: eu serei contigo. Esse é o ponto importante. Segundo, Deus prepara tudo. Não podemos temer que nenhum mal venha sobre nós, porque Deus já preparou o terreno. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a palavra diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha, meu irmão, o ponto importante que eu destaco aqui: falava o Senhor a Moisés face a face. Eu posso dizer o seguinte, continuando ainda, como qualquer fala a seu amigo. Seu amigo. Deus tinha Moisés como um amigo íntimo, com quem podia conversar face a face. Esse relacionamento especial devia-se, em parte, ao fato de que Moisés vivia verdadeiramente dedicado a Deus e à sua causa, sua vontade e seus propósitos. Moisés vivia em harmonia com o Espírito de Deus, a ponto de compartilhar dos próprios sentimentos de Deus, de padecer quando ele padecia e de entristecer-se com o pecado quando Deus ficava entristecido. Todo crente deve procurar conhecer os caminhos de Deus através da oração e crescer numa comunhão tão profunda com Ele e seus propósitos, o que o torna realmente um amigo de Deus. Não vou nem falar sobre Josué e mais adiante, mas o ponto principal: seu amigo. Você tem noção desta forte declaração em que Deus chama Moisés de amigo? Deus está lhe convidando para lhe chamar de amigo. Deus está lhe convidando, meu irmão. Não sou eu, Márcio, que está soltando palavras vagas. Não sou eu. Deus está lhe convidando neste momento para que você seja amigo dele. Para que você seja amigo dele. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 e 11, a palavra diz: achou numa terra deserta e no ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Achou numa terra deserta. Vocês têm noção disso? Do que eu vou trazer para você agora? A menina dos meus olhos. Melhor dizendo, a menina dos seus olhos. O que podemos chegar à conclusão, irmão? O que você está querendo se referir a esta passagem no qual você está trazendo em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 e 11? O que eu quero lhe externar agora é isso, é esta expressão. A menina dos olhos de Deus é baseada em alguns versículos bíblicos que fazem referência à proteção especial de Deus.
Quando dizemos, guarda-me, Senhor, como a menina dos olhos, estamos pedindo que Deus nos proteja como algo extremamente sensível. É fácil de entender isso quando conhecemos o significado da palavra original traduzida pela expressão menina dos olhos. Nessa expressão, a palavra menina traduz o termo hebraico Aishon, que indica a pupila do olho. Então, a expressão menina dos olhos de Deus significa literalmente pupila dos olhos de Deus. Olha, você quer melhor proteção do que essa? Esse é um cântico de Moisés. Achou numa terra deserta. Olha, Deus é transcendente. Ele é totalmente outro. O ser de Deus é exclusivo seu. Mas para que pudéssemos entendê-lo de forma adequada, ele se comunicou conosco em sua palavra, em termos humanos que podemos compreender. Olha, meu irmão, você é a menina dos olhos do Senhor. Eu falo isso com toda propriedade. Se você está aqui fazendo esse propósito agora comigo, neste exato momento, não importa as circunstâncias, é porque Deus quer lhe conceder a cura. E como você vai ter a cura da depressão? Sendo instruído através das palavras. Em algum momento, desde o primeiro dia, nós estamos falando que Moisés, que o rei Davi, nós falamos que José, eles pararam no meio da esquina e tomaram um biricutico, ou senão foram cometer adultérios, foram fazer orgias em casa de prostituição, usaram drogas ilícitas, chegaram em casa, espancaram as suas esposas ou cometeram homicídios contra o seu cônjuge. Vocês ouviram em algum momento, vocês leram isso na Bíblia? Não. Todos eles permaneceram fiéis ao Senhor. Todos eles acreditaram nas Escrituras, todos eles acreditaram na promessa divina do Senhor. Todos eles. Em nenhum momento aqui nós estamos dizendo que se você tem um acompanhamento médico, que você abandone. Não. O que nós estamos fazendo é agregando valores especiais, podemos dizer, agregando alimento espiritual para a sua alma, para que você vença a depressão. Simples assim. Eu estou abrindo a minha Bíblia agora e vamos para o livro de Salmos, capítulo 78, dos versículos 13 a 19. Livro de Salmos, capítulo 78, dos versículos 13 a 19. A palavra diz: dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha, só de pensar
Me bate o medo. Me bate o medo. Olha, meu amado, vou fazer aqui um pequeno resumo desta declaração do salmista. O salmista celebra as maravilhas que Deus fez por Israel ao libertá-lo do Egito, especialmente os sinais da presença de Deus entre o seu povo no Egito, a travessia do Mar Vermelho e outros milagres com a água que manou da rocha no deserto. A palavra hebraica traduzida por provocado é repetida em 2 outros pontos deste poema. Carne para satisfazerem seu apetite. Esta linguagem depreciativa é empregada para descrever a terrível ingratidão dos israelitas, dos hebreus, quando clamaram por comida no deserto. O furor de Deus contra o seu povo foi causado pela falta de fé e confiança em sua salvação, demonstrada pelo desprezo ao maná que ele lhe dera. Aqui, o salmista se refere como trigo do céu e pão dos poderosos. Os israelitas cometeram a tremenda ofensa de rejeitar o alimento dado do céu. Na época em que eles estavam na peregrinação, o alimento vinha do céu. E hoje o alimento está saindo através deste microfone, que está indo para um PC, que está sendo feito uma edição, que está sendo compartilhado nas redes sociais, que está chegando à sua casa para que você possa compreender o poder soberano do nosso Deus Altíssimo. Do poder soberano do nosso Altíssimo. Olha, o que Deus prometeu, peço perdão, do que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa as circunstâncias, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Sabe por quê? Porque Ele é homem para cumprir. Ele não é homem para que minta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Em nós. Olha, meu irmão, você pode estar enfrentando uma das maiores batalhas na sua vida. Você pode estar sendo pressionado. As pessoas não entendem o seu momento paralisante no qual se encontra. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vai ser fulano, beltrano, não vai ser um vídeo feito de momentos angustiantes nas redes sociais, mas vai ser de forma extraordinária o que o Senhor tem para a sua vida. E chegamos ao final, na leitura do livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, a palavra diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você tem orado a Deus? Você tem dobrado seus joelhos no chão e clamado ao nosso Deus vivo? Você tem feito, segundo a vontade do nosso Criador, aquilo que Ele quer que façamos? Ou você tem batido de frente com todas as demandas que o Senhor tem lhe orientado? Estas palavras, no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz: são promessa de Deus e podem refletir o ensino sobre a sabedoria contido em textos do Antigo Testamento, nos quais Deus promete orientação ao ser humano. Meu amado e minha amada, eu estou desde janeiro falando que o ano de 2020
o ano de 2021 é o ano da reconciliação. E através da reconciliação, nós nos reconciliamos com Deus através da sabedoria. Como é que a gente adquire sabedoria? Se arrependendo diante de Deus e pedindo sabedoria para que possa nos guiar, para que possamos bater de frente com os pecados à nossa vista. Mas Deus concede o conselho e nós não pedimos. A gente não pede que o Senhor coloque pensamentos de bom em nossas mentes, mas a gente vai lá e vê um vídeo de terror, um vídeo de homens com homens, mulheres com mulheres, vê novelas de um canal que propaga a destruição da família, a gente vê vídeos em sites pornográficos, vai ter um monte de situações que nos tiram do foco de Deus. Mas vamos abortar sim, porque a mulher foi violentada e quem tem o direito de tirar a vida? Deus não concedeu o estupro, isso é um ponto. Mas tirar uma vida, ninguém tem permissão quanto a isso. Se é da vontade de Deus para que aquela criança seja concebida, Ele vai permitir que a criança chegue. Se não for da vontade dele, Ele não vai permitir. Se você forma esta palavra, você não está pedindo sabedoria em suas orações a Deus. Se você não está conseguindo vencer a depressão, é porque você não está pedindo sabedoria a Deus. Se você não consegue vencer a barreira das brigas dentro da sua casa, é porque presta atenção, dentro das suas orações diante de Deus, você não está pedindo sabedoria. Simples assim, você não está pedindo. Você precisa ser íntegro com Deus. Tem que orar, abrir o seu coração, rasgar, permitir que Ele vá lá, vasculhe cada lugar oculto para que Ele possa fazer a limpeza. Preste atenção, abençoado e abençoado do Senhor. Instruir-te-ei. O Senhor promete instruir e guiar o crente perdoado, que tem um espírito dócil, que se compraz na presença e propósito de Deus, que confia nele, que se regozija nele e que continua em retidão de coração. Olha, se você não está anotando, se você não está prestando atenção, eu lhe aconselho a ouvir de novo. Meu propósito aqui não é ganhar visibilidade para o mundo, mas para o Senhor. Eu quero que você refaça, se necessário, porque se você não compreender a mensagem que foi externada para nós, preste atenção, nós iniciamos falando do primeiro dia que Deus estava com José. E hoje nós temos uma confirmação vinda dentro do livro de Êxodo, que Deus diz para Moisés: eu serei contigo, eu sou o que sou. De onde deriva o hebreu Yavé, uma expressão hebraica que expressa a ação de Deus. Eu serei contigo, mas eu serei contigo se você pedir perdão, se purificar de todo o pecado. Porque Deus, além desses atributos que eu estou externando aqui, Ele vai nos ver de outros viés se nós confiamos nele, se nós regozijamos nele e se o nosso coração está de conformidade com o centro da sua vontade. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai. Muito obrigado pelo cumprimento deste segundo dia, Pai. Obrigado pela orientação da palavra. Temos agora a plena convicção que o Senhor está conosco. O Senhor sabe para onde devemos ir. Não nos permita errar, Pai.
Se estamos desviando do percurso, Senhor, repreenda os nossos passos. Senhor, se nós não estamos atentos às imundícias do mundo, Senhor, nos repreenda, Pai. Não nos deixe cair, Pai. Estamos lutando contra um sistema de corrupção de vidas, de famílias. Meu Pai, em nome de Jesus, glorificamos e louvamos para todos sempre. Muito obrigado por esta oportunidade, meu Pai. Por nos guiares na verdade, para que sejamos transformados segundo o seu coração. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.